De manhã, eu saio 4 horas da manhã e daí saio meio-dia de volta. Eu chego, descarrego o carrinho e daí pego meio-dia e vou de volta. Olha, eu tenho aquele carrinho ali, que é o meu ganha-pão, que nem diz o outro. Eu faço a Coab e o Aventureira, o Francine, o Franciele. E à tarde eu faço o Portinho. Só por aqui, que lá pra cima não vou, porque esses dias me deram uma teiada nas minhas pernas, estava trabalhando mancando, ainda até agora tá doendo. A minha companheira é essa aqui, minha filha. A minha cachorrinha Leona, ela só come salsicha do bar do Lara. Se não for lá do bar, ela não come. Pode ter na geladeira, dá pra ela não come. E quando ela quer, ela pede. Quando dá fome nela, ela chega em nós e pede e chama pra ir pro bar. E se mostrar uma moeda pra ela, daí piorou. Daí que ela fica mais contente ainda. Ela, com coisa assim que ela quer pegar a moeda e ela mesma ir lá. Ela chega lá no bar, ela mesma pede a salsicha. Eles já estão até acostumados com ela. Olá, a história que você viu agora faz parte do documentário Burguesa da historiadora Jane Maria de Souza. Conta a vida de catadores de material reciclável na maior cidade de Santa Catarina, Joinville. Esse é o assunto de hoje aqui no Painel Univale. E a nossa convidada é a autora do documentário, Jane Maria de Souza, que veio de Joinville e para contar um pouquinho dessa história e contar também sobre os personagens invisíveis, pessoas que a gente quase esbarra aí na sociedade e finge às vezes que não vê. Obrigado pela sua presença, ter vindo de Joinville até aqui para contar um pouquinho desse documentário, né? E um pouquinho dessas histórias, dessa coletânea de histórias, né? Como é que surgiu aí a ideia de contar a história de catadores de material recicláveis em Joinville? Bom, eu queria primeiro agradecer, né, o convite da TV Univale. Eu acho que é um canal de comunicação muito importante e um elo que se estabelece muito forte com a comunidade, né, e no repasse das informações, né, e de dar oportunidade para a gente estar discutindo assuntos como este, né. A ideia da Burguesa, ela surgiu na realidade há muitos anos atrás, quando eu trabalhei no Serviço de Saúde do Trabalhador. Nós tínhamos um corpo multidisciplinar de trabalhadores e nós fomos fazer um dia uma inspeção numa comunidade de ocupação urbana, né. Nós chegamos na comunidade do Rio do Ferro, existiam várias famílias que moravam lá. Na grande maioria, essas famílias elas eram trabalhadoras, né, com material reciclável, elas catavam, né, esse material na rua e elas viviam em condições completamente insalubres, completamente precárias, né? E conversando com a comunidade, com aquelas pessoas que moravam ali, um dos catadores, ele me abordou e fez a seguinte questão, né? Olha, a gente queria que vocês viessem aqui um dia de manhã, né, acompanhar nossa saída de casa para o trabalho, né? E esse senhor, ele comentou na época que ele acordava de manhã super cedo, lá pelas umas 5, 6 horas da manhã, e ia fazer todo o trajeto, né, de coleta de material. Nós não fizemos, eu nunca mais voltei lá. 4 anos depois, né, eu voltei nessa comunidade, foi quando justamente a gente foi verificar se aquelas pessoas ainda estavam lá, se ainda existiam. Aquele senhor que me colocou aquela questão e pediu para a gente fazer aquela filmagem do trajeto dele de trabalho, ele já não morava mais lá, mas foi aonde a gente conheceu os outros trabalhadores que fizeram parte daí do documentário e foi dali que surgiu a ideia, né? Então a ideia do filme anteriormente era fazer esse trajeto do catador, conforme ele havia pedido, né, naquela abordagem, na primeira abordagem que a gente fez lá em 2004. E esse vídeo ele só foi produzido em 2008, né, já com uma outra configuração, porque daí já eram outros personagens, já eram outras histórias, e foi quando a gente conheceu também a dona Vilma,
né, que é a proprietária da égua burguesa, que deu o nome do documentário. Que deu né? o nome do documentário. Exato. Né? Agora, são muitas histórias, né, entre aspas, enterradas no lixão. É um aterro sanitário de Joinville, é isso? Não, na realidade, alguns desses trabalhadores, eles chegaram a conhecer pessoas que trabalharam no lixão. O lixão de Joinville ele foi fechado no início da década de 2000, né? No início de 2000 ele foi desativado. Então, muitos desses trabalhadores que trabalhavam no lixão, a prefeitura realocou eles num galpão, né, para poder montar uma cooperativa. Então, em Joinville hoje existem 2 galpões bem fortes, né, para a cooperativização, né, do trabalho do reciclador. Né. Os trabalhadores da burguesa, eles não são cooperativados. Né. Foi uma opção metodológica de não trabalhar com os trabalhadores dentro da cooperativa, dentro do galpão, para tentar entender qual a lógica deles, do trabalho deles, né, e dentro da perspectiva deles, né, como esses trabalhadores, eles criam as estratégias deles de sobrevivência e de trabalho dentro da cidade, dentro de uma completa informalidade. Né? Então, sem precisar ser veiculado a uma cooperativa, é isso? Exatamente. Vinculado a uma cooperativa. Exatamente. Até porque as cooperativas que existem ainda, elas têm uma lógica que é meio perversa ainda, né? Na realidade, a gente precisa ainda trabalhar esse perfil de cooperativa que se quer. Muitos trabalhadores, eles entram na cooperativa e lá acaba acontecendo o quê? Alguns se sobrepõem a outros, né? E sempre tem o mais esperto, que acaba meio que se achando patrão, e começa a organizar e coordenar o trabalho e decidir quem é que vai entrar, quem vai sair, quem vai continuar, quem vai ser demitido. E não é essa a lógica e o sentido de uma cooperativa. A cooperativa ela tem um sentido comunitário e de trabalho solidário muito forte. Né? E existem experiências de cooperativas no Brasil que são exemplos, inclusive, né, muito bem realizados, muito bem reconhecidos, de trabalhos, né, solidários e com trabalhos no sentido da colaboração, né, não no sentido da exploração. Bom, a senhora citou aí, né, burguesa, porque é o título do documentário, porque é o nome de uma égua que vive na comunidade, de propriedade de uma senhora que vive na comunidade. Por que chamou a atenção para colocar esse título no documentário? Quando nós criamos a metodologia de pesquisa e a gente fez uma imersão na comunidade, nós começamos a fazer entrevistas com os moradores, né, e a conversar com eles e tudo mais. Quando a gente conheceu a dona Vilma, ela logo foi falando, né, do animal que ela tinha e ela trata, né, e, aliás, isso é uma característica muito forte dessas pessoas em vulnerabilidade social. Elas têm uma afeição muito forte pelos animais. E eles têm uma relação muito próxima com os animais. Então é muito comum a gente ir nessas comunidades e encontrar, né, muitos cachorros, muitos gatos, né? E a dona Vilma, ela tinha a égua e ela apresentou. E quando ela apresentou, a gente perguntou como é que é o nome da égua. E ela, burguesa. Na hora a gente começou a rir. E assim, por que burguesa, dona Vilma? Burguesa porque ela é uma égua bonita, ela é forte, ela é gorda. E burguês, né, é uma pessoa que se veste bem, que é bem sucedida. Então, assim, quando eu olhei para essa égua, vi que ela era muito gorda, muito forte, muito bonita. Eu falei, é muito burguesa essa égua. E ela contou isso para nós e ela conta essa história também no documentário. A ideia que eles têm da sociedade fora daquela comunidade. Né? Exatamente. Então, assim, quando a dona Vilma contou essa história, a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, nossa, já temos aí o nome do documentário, né? Porque essa história, uma égua chamada burguesa, eu acho que, né, é uma coisa bem específica, muito, muito criativa e mostra também, de um lado, né, o lado histórico, sociológico, de como essas pessoas elas percebem o mundo, né, de como elas fazem a leitura do mundo que elas vivem e sob o ponto de vista delas, né, é um ponto de vista simples, mas muito forte, muito criativa. Então essa relação que ela faz, né,
com a história, e a gente perguntou depois o que é uma pessoa burguesa, e ela fala, não, burguesa é uma pessoa que usa joias, né, que é muito bem vestida, muito bem vistoso, e por a égua ser vistosa, ela achou que a égua tinha muito de burguesa, né? E ela fez uma leitura correta do que ela imagina que seja um burguês, uma pessoa que vive... É um senso de estética, né? É um senso de estética. Exato. Né? Agora, essa sementinha foi plantada lá há 4 anos, né? Desse senhor que queria que vocês acompanhassem aí o cotidiano dele, desde a saída de casa, mas foi realizado só depois, né? O que chamou a sua atenção? Quais são as histórias, assim, que chamaram mais a atenção da senhora né, durante o tempo que vocês ficaram capturando as imagens e ouvindo, na realidade, as histórias dessas pessoas? São vários personagens ali muito marcantes, né? E uma das características que eu acredito que essas pessoas que vivem em determinadas comunidades de vulnerabilidade social que elas possuem, além de criar esses laços de estratégia de sobrevivência, esses laços de solidariedade, são pessoas que se articulam, né, com os seus pares, né? Eles têm uma rede de sociabilidade muito forte. E teve várias histórias interessantes, eu acho que a da Dona Vilma daria para fazer um documentário único e exclusivo com ela, uma pessoa muito inteligente, né, muito inteligente mesmo. Tem o Agrinaldo, que mostra também já ele era uma liderança da comunidade, mas uma liderança que não assumia meio que o seu papel, né? Ele era uma pessoa forte, muito determinada, tinha uma noção da realidade, uma consciência de classe, que é uma coisa impressionante, né? E ele foi o mais difícil de a gente gravar. Assim, a gente teve, todas as vezes que a gente ia para a comunidade, tentava conversar com ele, chamava ele para filmar, chamava ele para entrevista, ele fugia, né? Então, assim, quando ele resolveu aceitar, foi já no final das gravações, a gente meio que estava desistindo dele já, né? E ele, assim, topou no último dia que a gente foi fazer a imersão no bairro, e foi, assim, um depoimento muito bonito, né, que ele conta a relação desse preconceito que a cidade tem com o trabalho do catador, né, e de que forma que ele é tratado na rua, de que forma que as pessoas tratam, de que forma que ele leva esse maltratamento que dão para ele, que ele acaba sofrendo, e ele coloca, né, a condição do ser humano numa situação muito interessante, que ele fala assim, olha, se nós dois trocarmos de roupa, né, quem é que vai ser discriminado? Quer dizer assim, se o catador troca de roupa, né, com alguém que está bem vestido, está limpinho, está lá no seu trabalho formal, né, e invertem os papéis, a discriminação ela vai acontecer, porque a discriminação ela tem um sentido social muito forte, né? Julgar, né, pela estratificação, aparência, né? Exatamente, de julgar pela aparência, de julgar pela condição, né, pela forma como as pessoas se vestem, pela forma como as pessoas trabalham, e não pela essência, por aquilo que as pessoas têm na sua grande essência, né, na sua humanidade completa. Pois é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com a professora Jane Maria de Souza, historiadora e autora aí do documentário Burguesa, que mostra a vida dos catadores de material reciclável numa das maiores cidades do sul do Brasil e na maior cidade de Santa Catarina, que é a Joinville. O Painel Univale volta em instantes. Eu vim pra cá para nós procurar melhor, entendeu? E eu tô aqui, eu tô mexendo com esse tipo de material. Aí eu mexo com reciclagem, né? Isso aí é a vida da gente, porque eu não tenho estudo, e daí eu vivo disso aí. 3h30 da manhã, eu tô saindo. Aí chego, descarrego. Aí se dá vontade, mas na parte da tarde eu pego e saio de novo, senão eu pego e vou descansar. Eu vim de Campo Mourão para cá a passeio.
mas eu comecei a trabalhar 15 dias aqui e gostei do serviço e eu vi que dava para sustentar minha família, que eu tenho mulher e 3 filhos. Aí eu peguei e vim para cá. Morei na Invasão, passei um pouco de bocado ruim, fiquei doente, fiquei 6 meses no hospital. Graças a Deus superei tudo, hoje eu estou doente de novo e estou levando a vida, como Deus quer. Tem um problema, acho que eu não sei se é úlcero, o que é que coisa aqui, entendeu? E tem o mesmo problema que o Palagar tem, que é problema de cachaça, que eu também bebo um pouco. Que quando eu vejo que eu estou meio lá, meio cá, eu pego para a mulher, arrumo a cama que eu vou dormir. Aí eu pego janta e vou dormir. Hoje eu pego o carrinho dos outros emprestado aí, mas mesmo assim eu tenho que pagar R$5 por cada viagem que eu dou. Tu dá 3 a 15 quilos. É. E quando eu tô com o carrinho, eu saio 4 horas. Saio 4 horas porque é o horário melhor que a gente tem para trabalhar. 8 horas eu tô em casa. Aí depois, meio-dia, eu saio. Meio-dia eu saio, chego em casa lá para as 4, 5 horas da tarde. Na carroça a gente ganha bastante, mas no carrinho dá a base de 25, por aí. As coisas que eu tenho dentro de casa é tudo trazido do lixo. Minha televisão, minha geladeira, meu fogão, bojão. Eu tenho DVD, eu só não tenho parede de som, mas eu tenho DVD. Eu tenho 2 televisões, aí tem as coisas de casa, tem tudo completo para mim e para minha família. Eu sou do Paraná, de Campo Mourão. Faz 6 anos que eu moro aqui. Eu mexo com negócio de recicla, né? É o meio de pagar aluguel, né, também. Que eu ganho ali um salário, né? Salário para quem... 200 de aluguel. 200 de vem água, luz. E eu tenho 2 filhos, eu sou separado. Para manter tem que ralar mesmo, senão, meu Deus. Esse aqui é o mais novo, tem o maior, tem 12 anos. Esse aqui tem 7 anos. Ela saiu, abandonou a casa, já está com 4 anos já. Eu sou pai e mãe numa vez só. E tem muitas pessoas que ajudam a gente, tem outros que não ajudam, né? Acho que pensam, uns pensam que a gente vai catar assim porque não... A gente vai catar porque precisa, né? Mas tem pessoas que não entendem isso, eu acho. Pois é, o que você viu agora são mais histórias do documentário Burguesa, da historiadora Jane Maria de Souza, documentário feito com uma comunidade de catadores de material reciclável lá em Joinville. A gente percebeu ali que muitos deles são migrantes, né? Uhum. Que com certeza vieram para Joinville, como uma cidade industrial, né? Uhum. Em busca de uma vida melhor e acabaram também nessa comunidade, né? Uhum. Mas que a senhora percebeu que existem também nativos nessa comunidade, pessoas que são de Joinville, descendentes de alemão e tudo mais. Como é que é essa relação? Na comunidade específica do Rio do Ferro, é marcadamente a presença de imigrantes. Uhum. Né? Os joinvilenses, pelo menos se existiam ali, a gente não conseguiu pegar, né, ninguém que tivesse nascido na cidade. A grande parte deles, eles vieram do Paraná, né, e coincidentemente algumas, né, umas 4, 5 pessoas dessas são de Campo Mourão. Eles sintam muito Campo Mourão, uhum. Né? Alguns deles, inclusive, trabalhavam na fazenda de eucalipto, né? E vieram de lá para cá, né? E quando eles vieram, esse êxodo rural, né? Exatamente, eles fizeram todo um êxodo rural. Uhum. Alguns chegaram até, inclusive, trabalhar em algumas indústrias da cidade, né? Mas logo já tiveram, né? Caíram no desemprego e quando caíram no desemprego por falta de estudo, né, e por falta de outras oportunidades, acabaram na informalidade, uhum. Né, e na coleta de material reciclável. O que a gente percebe bastante assim nos depoimentos é que eles meio que se desculpam porque estão fazendo aquilo ali, né, catando material reciclável, que na realidade eles se tornam grandes agentes ambientais também, né, colaboram em algumas cidades onde não há coleta seletiva
do lixo, como é o caso aqui da cidade vizinha Navegantes, né? E outras cidades. Mas eles vão meio que se desculpando, eu estou fazendo isso aqui por causa disso e tal. Por que isso? A sociedade chega a virar o rosto para eles também. Eles são personagens invisíveis para a sociedade? Ah, completamente. Durante todo o processo de filmagem, a gente sempre conversava, né, entre nós que estávamos trabalhando no vídeo, que na realidade o vídeo não era para eles. O vídeo era para nós, né? Na realidade, dar um rosto a eles, né? Exatamente, né? Na realidade, o que a gente estava tentando fazer com o vídeo era o exercício da alteridade, né? Tentar ver a cidade pelos olhos, né, dos outros, tentar enxergar a realidade pelos olhos deles, né? E essa relação que eles têm, né, é uma relação eu não diria é uma relação de vergonha, mas eles sabem, né, que o trabalho deles não é bem visto, né? Eles sabem que o trabalho deles, dentro da sociedade, muitas pessoas têm preconceito, tratam mal, acabam, né, tratando como bandidos, confundindo, né, confundindo o trabalho com outros, né, atos de miliantes e tudo mais. Então, isso é uma fala que, inclusive, o próprio Agrinaldo fala, né? Na fala dele, ele deixa bem claro isso, assim, olha, a gente está fazendo o quê? A gente está ajudando a sociedade, né? O Buiú, depois também ele mostra, né? E vários outros, ele fala assim, não, o nosso trabalho, todo catador está fazendo o quê? Está deixando a cidade limpa, né? Ele está recolhendo aquele lixo que as pessoas infelizmente jogaram e não fizeram a coleta correta e tudo mais. É que na realidade eles estão fazendo o dever de casa das pessoas, o que elas deveriam fazer, né? Exatamente. Na realidade eu penso até o seguinte, essas pessoas não eram para estar na rua puxando carrocinha, né? A gente até fez ali colocou um tema ali que é, né, homens cavalo, porque na realidade não é justo, né, uma pessoa sair da sua casa empurrando uma carrocinha que nem um animal, né, andando quilômetros e quilômetros e quilômetros e catando, né, o material que ele encontra na rua. Apesar de ser uma alternativa de trabalho, né, eu acho que o que é necessário para essas pessoas é uma qualidade no trabalho e uma dignidade desse trabalho. Né? Então, assim, o correto seria o quê? O poder público fazer a coleta seletiva, e para o poder público trabalhar na coleta seletiva é necessário que eu separe o meu lixo em casa e cuide desse material reciclável, porque não existe o lixo, tudo é reaproveitável nesse mundo, né? Então a gente tem uma destinação para as coisas e o Brasil é um dos países que mais faz coleta seletiva e trabalha em alguns campos com reciclagem, tem dados importantíssimos que falam sobre isso. Então na realidade é uma atitude de cada um, né? Então aquilo que é considerado lixo para nós é meio de sobrevivência para o outro, né? Então é muito importante esse trabalho de educação ambiental que tu falas, né? É um pouco isso, assim, e o respeito, né? A valorização do trabalho somos nós que devemos dar para essas pessoas, né? A senhora acredita que com essa lei dos resíduos sólidos, né? Os municípios eles vão demorar muito ainda para se adaptar a essa realidade, de pelo menos dar a lei dos resíduos sólidos pode dar uma condição de vida melhor para essas pessoas, destinando um lugar onde elas possam trabalhar, separar e vender esse material. Eu acho que é o mais correto. Deixar de ser um homem cavalo, né? Deixar de ser um homem cavalo e assim poder trabalhar com dignidade, né? Num lugar que ele chegue num horário, saia num outro e tenha condições de higiene, tenha material de segurança do trabalho, que é muito importante. A gente viu em vários momentos eles separando o lixo, né, que eles coletam na rua, no próprio quintal da casa deles. Então, assim, né, não necessariamente o lixo que eles recolhem é um lixo limpo, né? Então, quando vem esse lixo, ele pode vir contaminado, esse material ele pode vir, né, com outros dejetos junto. Então, assim, na realidade, a questão da segurança do trabalho e a questão da segurança na saúde dessas pessoas é muito importante. E é um problema de saúde pública muito grave, né? A partir do momento que pode se proliferar doenças, pode se proliferar uma série de
de problemas sanitários por conta do não acondicionamento do lixo em locais corretos, né, pelo fato da não separação correta dos resíduos e tudo mais. Então essa lei ela vem para beneficiar nesse sentido. Né? Eu acho que depois até essa questão, né, da insalubridade vai refletir também nas contas do governo, porque essa pessoa vai procurar um posto de saúde, vai ter que se tratar no posto de saúde, né? Então, se tivesse uma condição de melhor de trabalho, seria bem menos gasto também para o Estado. Claro, né? Começa a organizar a coisa, né? No final do vídeo, o próprio Agrinaldo ele fala o seguinte, olha, né? No futuro, né, o trabalho do catador vai ser reconhecido como um trabalho qualquer, né? E na realidade é isso que eles querem e que eu acho que a gente também deva querer, né, e insista para que aconteça, que o trabalho seja um trabalho digno, né, em condições dignas de trabalho, né? E para isso a educação ambiental é muito importante. Eu trabalho numa repartição pública na prefeitura e que todo dia, né, eu compro uma briga lá, olha, não pode jogar latinha aqui, para pôr a latinha no reciclável tem que passar uma aguinha nela, porque a latinha ela não pode ser jogada suja. Né? Suja vai atrair insetos, vai atrair ratos, vai atrair baratas, e isso tudo é prejudicial para a saúde, né, de quem vai trabalhar com isso ou de quem lida com isso diariamente, né? Ok, professora, eu queria agradecer a sua presença aqui, por ter vindo de Joinville até aqui, para mostrar um pouquinho do seu trabalho, mostrar para a gente também essa realidade, né, que é interessante, né, não só dos catadores de materiais recicláveis são personagens invisíveis, mas a gente tem que respeitar outras profissões que a sociedade considera menos nobre, né, mas que na realidade estão aí servindo e fazendo parte aí também, colaborando com a sociedade, né? Exato, eu queria agradecer muito a esse espaço que a Univale me possibilitou pela TV Univale. Eu acho que esse canal é importantíssimo, não só para a região, para o estado de Santa Catarina. Eu acho que avança no sentido de abrir temas importantes para o debate, para o esclarecimento da população e principalmente, né, a invisibilidade do trabalho, a invisibilidade social é algo que todo dia a gente tem que tentar abrir, né? Tirar esses trabalhadores da penumbra, começar a olhar para o gari e tratar com mais respeito, dar um bom dia lá para a senhora que ajuda lá na limpeza lá do lugar onde a gente trabalha e começar a tratar as pessoas com mais dignidade e mais respeito, né? E principalmente aqueles que trabalham, né, em trabalhos essenciais. E o trabalho da limpeza pública, limpeza urbana, coleta de material, são trabalhos essenciais para uma cidade saudável, para uma cidade, né, que tenha uma existência saudável. Ok, muito obrigado. Obrigada. O painel Univale volta amanhã. Até lá.